Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula. Essa será a nossa última aula, né? Um total de 4. Bom, vamos relembrar a discussão que fizemos nos fóruns e aqui. Primeiro, nós discutimos o texto de Marshall sobre o processo de formação da cidadania na Inglaterra e sobre os elementos que fazem parte dessa construção histórica. O texto de Marshall é referência obrigatória nos textos que discutem a cidadania. Marshall escreve que os elementos que formaram a base dos direitos civis, políticos e sociais, ou seja, a cidadania, se constituíram historicamente na Inglaterra, respectivamente nos séculos XVIII, XIX e XX. É preciso, pois, entender a construção da cidadania como uma construção histórica, ligada às demandas da sociedade em determinado período. Na sequência, trouxemos o texto de José Murilo de Carvalho sobre a formação da cidadania no Brasil. Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, né, é o livro dele. Este livro vai abordar os obstáculos, os enfrentamentos e os recuos no processo de constituição da cidadania brasileira. Basicamente, o autor coloca que os direitos de cidadania no Brasil não seguiram a cronologia apontada por Marshall para o caso inglês. Aqui, os direitos sociais teriam vindo primeiro, na sequência teríamos os direitos políticos e depois os direitos civis. Na nossa segunda aula, eu optei por falar mais detalhadamente sobre o processo de formação da sociedade brasileira. Achei pertinente, pois assim fica mais fácil para as pessoas que são de outras áreas, né, conhecerem um pouco mais e entenderem um pouco mais desse processo, né, histórico de formação da sociedade brasileira. A partir das constituições, né, podemos analisar os avanços e recuos no que se refere aos direitos de cidadania. Depois vimos um pouco sobre a crise ideológica da década de 1960 e suas implicações para a sociedade contemporânea. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre os direitos humanos na perspectiva de Norberto Bobbio. Bobbio nasceu em Turim em 1909 e faleceu também em Turim, na Itália. Ele foi um dos maiores filósofos políticos, além de historiador do pensamento político. Testemunhou as 3 principais ideologias do século XX, o nazifascismo, o comunismo e a democracia liberal. Bobbio inicia o texto evocando Kant e afirmando que a democratização do sistema internacional é o caminho obrigatório para se buscar a paz. Este processo de democratização só pode avançar se tivermos uma ampliação do reconhecimento e da proteção dos direitos do homem acima do Estado. Portanto, temos os direitos humanos, democracia e paz como elementos de um mesmo processo histórico. Sobretudo, porque sem reconhecimento e proteção dos direitos do homem, não temos democracia e sem democracia não é possível a resolução pacífica dos conflitos. Ele vai concluir seu raciocínio salientando que somente haverá um estado de paz quando existirem cidadãos do mundo e não somente cidadãos desse ou daquele país. A cidadania precisa ir além das fronteiras dos estados. E isso é um problema para a nossa sociedade atual, sobretudo com as questões, né, com a questão das migrações forçadas na Europa, devido às guerras. E também com a questão da migração dita livre, né? Bobbio faz referência a Celso Laffer em seu livro Reconstrução dos Direitos Humanos e seu diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. Então, nesse momento, eu quero abrir um parêntese para trazer aqui essa perspectiva de cidadania e direitos humanos. Celso Laffer, em A Reconstrução dos Direitos Humanos, vai dialogar com o pensamento de Hannah Arendt, abordando principalmente as questões que ele julga importantes para o tema da cidadania. De acordo com Laffer, Hannah Arendt concebe a cidadania como direito a ter direitos, o que significa pertencer, pelo vínculo da cidadania, a algum tipo de comunidade juridicamente organizada e viver numa estrutura onde se é julgado por ações e opiniões, por obra do princípio da legalidade. Portanto, o primeiro direito que o homem possui é o direito à vida pública, sendo que deste derivam todos os outros. O outro caminho apontado pelo autor para se entender os direitos humanos está relacionado à compreensão dos ensinamentos cristãos, que prega que cada ser humano tem um valor único diante de Deus. O chamado de Jesus engloba todos aqueles que quiserem a salvação, uma vez que para o Messias não há diferenciação entre as pessoas. Esse tratamento igualitário, dado aos homens pelo cristianismo,
coloca-o como um dos pilares formadores da mentalidade que tornou possível o tema dos direitos humanos. De acordo com Celso Laffer, a afirmação dos direitos humanos na sociedade perpassa pela análise da perspectiva daqueles que controlam o poder e daqueles que estão submetidos ao poder. Essa diferenciação, segundo o autor, não pode ser entendida como restritiva, mas sim em virtude de sua qualidade plural, que visa reunir uma realidade complexa e em constante transformação. Laffer aponta essa distinção como necessária para a questão dos direitos humanos, porque a evidência da perspectiva daqueles que são governados procede da lógica moderna, fundamentada no pensamento lockeano, que certificou a existência dos direitos naturais, inerentes aos indivíduos e antecedentes à organização política e social. Já a perspectiva daqueles que detêm o poder e sua relação com os direitos humanos acontece através das ações governamentais, o que justifica dizer que, a partir da segunda metade do século XVIII, a população adquire maior relevância, face às atitudes governamentais em prol de uma gestão racional e planejada. Isso significa que, mesmo seguindo os caminhos opostos, governo e governados mantêm o equilíbrio necessário para a ordem das coisas. Nesta relação mútua entre governo e governados, os direitos humanos surgem e se consolidam como direitos do indivíduo frente ao poder absolutista. Dessa forma, os direitos humanos presentes na Revolução Americana e Francesa são direitos de primeira geração. Os direitos de primeira geração são aqueles inerentes aos indivíduos e se equivalem aos direitos naturais, uma vez que antecedem o contrato social. Portanto, os direitos individuais são, nessa perspectiva, primeiro, quanto ao modo de exercício, é individualmente que se afirma, por exemplo, a liberdade de opinião. Segundo, quanto ao direito passivo do direito, quanto ao sujeito passivo do direito, pois o titular do direito individual pode afirmá-lo em relação a todos os demais indivíduos, já que estes têm como limite o reconhecimento do direito do outro. E, por fim, quanto ao titular do direito, que é o homem na sua individualidade. Bom, um parêntese aqui. Os direitos do homem, especificamente os direitos individuais, encontram na Reforma Protestante um momento importante para a sua emancipação, sendo que é com a Reforma que emerge o individualismo no campo da salvação. É um momento de ruptura com o pensamento hierárquico de vida no plano religioso, uma vez que a Reforma trouxe consigo a preocupação com o sucesso no mundo terreno como sinal da salvação individual. Desta mudança de pensamento surge o primeiro direito individual reivindicado, que é o da liberdade de fé, ou seja, de opção religiosa. A afirmação dos direitos de primeira geração encontra respaldo na Declaração da Virgínia e na Declaração Francesa, por distinguir-se entre Estado e não Estado, e por se fundamentarem no individualismo. A incorporação de direitos individuais coletivos, como a liberdade de associação, acompanhou a evolução liberal e teve o seu reconhecimento na primeira emenda da Constituição Americana, possibilitando assim o surgimento de partidos políticos e sindicatos. Esses direitos foram, durante o século XIX, incorporados à doutrina liberal, tornando-se importantes para a democracia e também para a relação entre governantes e governados, no que se refere à liberdade de participação na sociedade pelos representados. Já os direitos de segunda geração fazem parte da herança socialista e foram adquiridos a partir do momento que os desprivilegiados reivindicaram o direito de participação nos bens sociais. Esses direitos econômicos e sociais e culturais, previstos pelo welfare state, ou estado de bem-estar social, são direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade. Tais direitos se traduzem em direito ao trabalho, à saúde, à educação, e o detentor desses direitos é o homem na sua individualidade. Nessa perspectiva, os direitos de primeira geração são completados pelos de segunda geração, sendo que os direitos econômicos, sociais e culturais garantem as condições para a prática dos direitos individuais. Por isso, os direitos de crédito, denominados direitos econômicos, sociais e culturais, podem ser encarados como direitos que tornam reais direitos formais. Procuraram garantir a todos o acesso aos meios de vida e de trabalho no sentido amplo,
impedindo dessa maneira a invasão do todo em relação ao indivíduo, que também resulta da escassez dos meios de vida e de trabalho. O autor chama a atenção para uma heterogeneidade existente entre os direitos de primeira e segunda geração, que dificulta uma convergência política entre ambos. Esses direitos estão mais distantes do que próximos um do outro e enfrentam problemas que entravam o desenvolvimento da democracia na contemporaneidade, mas em virtude do caráter heterogêneo de suas origens. Para o autor, essa clivagem pode ser entendida a partir de concepções diferentes de revolução, a americana e a francesa e os seus efeitos para o processo de consolidação dos direitos humanos. E os direitos de terceira geração, de certa forma, também assiste aos desprivilegiados. No entanto, o alcance desses direitos não se limita ao indivíduo, mas se estende aos grupos humanos que sofrem perseguição ou algum tipo de discriminação. Então, para Hannah Arendt, nas palavras de Celso Laffer, a cidadania como base para o direito a ter direitos e como condição para um indivíduo beneficiar-se do princípio da legalidade não pode ser examinada apenas no âmbito interno de uma comunidade política. Em verdade, só pode ser assegurada por um acordo da Comitas Gentium, pois este primeiro direito humano, como todos os demais que dele derivam, só pode existir por meio de acordo e garantias mútuas, pois não se trata de algo dado, mas construído. E este construído, no caso, requer um entendimento de alcance internacional. Também os direitos de terceira geração se equivalem às coletividades regionais ou étnicas e à própria humanidade. Como exemplo, podemos citar aqui o direito que os povos têm de escolher sua própria forma de governo e sua ideologia, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz. Observamos então que Hannah Arendt concebe a cidadania como o exercício dos direitos humanos, que não são inerentes ao indivíduo, mas constituem um construído, um acordo para a vida coletiva. E, efetivamente, aqueles que não participam do poder público estão destituídos da cidadania e, consequentemente, perdem a igualdade perante os seus concidadãos. Essa foi a percepção que Hannah Arendt tem, através de um texto de Celso Laffer, sobre as questões dos direitos humanos e da cidadania. Bom, voltemos então ao texto de Bobbio. Neste primeiro texto, da primeira parte do livro de Norberto Bobbio, ele vai apresentar suas concepções acerca do que ele considera como os fundamentos dos direitos do homem, ou seja, qual é a base dos direitos do homem. Ele inicia com 3 questões. Qual o sentido dos direitos humanos? Se é possível um fundamento absoluto para esses direitos? Se é desejável esse fundamento absoluto? Sobre o fundamento absoluto, Bobbio vai dizer que era uma ilusão. Como justificar o absoluto se não se sabe precisar os direitos? Mas ele nos apresenta uma definição, que está aqui no nosso primeiro slide. Bobbio define o direito absoluto como sendo um estatuto que cabe aos poucos direitos do homem que seja válido em todas as situações e sejam para todos os homens, sem distinção, como cita o exemplo que nós temos agora, está aqui no slide. Trata-se de um estatuto privilegiado que depende de uma situação que se verifica muito raramente. É a situação na qual existem direitos fundamentais que não estão em concorrência com outros direitos igualmente fundamentais. É preciso partir da afirmação óbvia de que não se pode instituir um direito em favor de uma categoria de pessoas sem suprimir um direito de outras categorias de pessoas. Continua. O direito a não ser escravizado implica a eliminação do direito de possuir escravos, assim como o direito de não ser torturado implica a eliminação do direito de torturar. Esses 2 direitos podem ser considerados absolutos, já que a ação que é considerada ilícita, em consequência de sua instituição e proteção, é universalmente condenada. Por quê? Direitos do homem é uma expressão muito vaga. As definições não nos ajudam a entender. Segundo Bobbio, quase sempre são nesse sentido. Abre aspas, direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana ou para o desenvolvimento da civilização. Fecha aspas. E com isso, novas dificuldades se apresentam. Uma delas é que cada intérprete apresenta uma ideologia diferente, levando-os a ter referenciais diferentes para julgar o que é a condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana. O que é para um não é para o outro.
então torna-se objeto de polêmicas apaixonadas, segundo o autor. Essa ilusão do fundamento absoluto de alguns direitos já estabelecidos acaba impedindo que outros direitos fossem introduzidos, né, por serem total ou parcialmente incompatíveis. Os empecilhos colocados pela legislação social, que vimos em Marshall, é um bom exemplo. Além de ser uma ilusão, a ideia do fundamento absoluto serve também para defender posições conservadoras. Outra questão colocada por Bobbio é que se esse fundamento absoluto fosse possível, o que não é, seria ele capaz de tornar eficaz a aplicabilidade e o reconhecimento dos direitos humanos? Bom, Bobbio afirma que os direitos do homem se constituem uma classe variável. E é variável porque eles se modificam ao longo do tempo. Então, isso aqui está presente tanto no Bobbio, quanto no Marshall, quanto no Celso Laffer, que a gente acabou de falar. Segundo, ele vai seguir dizendo que não existem direitos fundamentais por natureza, porque o que é fundamental em um momento não é fundamental em outros. Então, temos um bom exemplo. Foi somente as transformações nas relações de trabalho pós-revolução industrial que permitiram a emergência dos direitos relativos ao trabalho, por exemplo. Ele encerra sobre os fundamentos dos direitos do homem, colocando que o problema fundamental em relação a esses direitos não é o de justificá-los, nem de proclamá-los, mas o de protegê-los. E se a gente considerar que esse texto foi escrito em 92, né, vamos pensar em termos de Brasil. Tem uma pesquisa recente, né, que eu descobri ela lá na BBC, que diz o seguinte: na opinião de 2 em cada 3 brasileiros, os direitos humanos defendem mais os criminosos que suas vítimas. Os dados são de uma pesquisa inédita do Instituto Ipsos, obtida pela BBC Brasil. Embora 63% se digam genericamente a favor dos direitos humanos, 21% se manifestam contrariamente à mera existência deles. As conclusões estão na edição 157 da pesquisa Pulso Brasil. O Ipsos entrevistou presencialmente 1.200 pessoas em 72 municípios nas 5 regiões brasileiras. As entrevistas foram feitas entre os dias 1º e 15 de abril do ano passado. Por que será que as pessoas pensam dessa forma, né? Porque os direitos humanos eles são colocados em xeque. Voltemos a Bobbio. Ele vai iniciar o texto, né, a segunda parte do texto, evocando Kant e afirmando que a democratização do sistema internacional é o caminho obrigatório para se buscar a paz. Este processo de democratização só pode avançar se tivermos uma ampliação do reconhecimento e da proteção dos direitos do homem acima do Estado. Portanto, temos direitos humanos, democracia e paz como elementos de um mesmo processo histórico. Sobretudo porque sem reconhecimento e proteção dos direitos do homem, não temos democracia e sem democracia não é possível a resolução pacífica dos conflitos. Então ele conclui o raciocínio salientando que somente haverá um estado de paz quando existirem cidadãos do mundo e não somente cidadãos desse ou daquele país. A cidadania precisa ir além das fronteiras dos estados. E isso é um problema atual, né, para a nossa sociedade, sobretudo com a questão das migrações forçadas na Europa devido às guerras, mas também da migração dita livre. Então, para Bobbio, trata-se de proteger os direitos humanos, ao invés de justificá-los. E isso é um problema político, né, não um problema de ordem sociológica. Qual o modo mais seguro de garantir os direitos humanos? Bobbio vai trazer a Declaração de Direitos Humanos. No entanto, a declaração ela é ponto de partida e não ponto de chegada. Mas por quê? Bom, vejamos. Bobbio coloca que a Declaração Universal dos Direitos do Homem representa a manifestação da única prova através da qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente fundado e, portanto, reconhecido. E essa prova é o consenso geral acerca da sua validade, né? Há, portanto, 3 formas de se fundar valores. Deduzi-los de um dado objetivo constante, como, por exemplo, a natureza humana, considerá-los como verdades evidentes em si mesmas e, finalmente, a descoberta de que, num dado período histórico, eles são geralmente aceitos.
Então, deve provavelmente ter aparecido como evidente aos autores da Declaração de 1789 que a propriedade era sagrada e inviolável. Hoje, ao contrário, toda a referência ao direito de propriedade como direito do homem desapareceu nos documentos mais recentes das Nações Unidas. Atualmente, quem não pensa que é evidente que não se deve torturar os prisioneiros? Todavia, durante séculos, a tortura foi aceita e defendida como um procedimento judiciário normal. Vejamos o terceiro. Consiste em mostrar que são apoiados no consenso, o que significa que um valor é tanto mais fundado quanto mais é aceito. A Declaração Universal dos Direitos do Homem pode ser acolhida como a maior prova histórica até hoje dada sobre um determinado sistema de valores. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada por 48 estados, em dezembro de 48, na Assembleia das Nações Unidas, e a partir de então tornou-se uma orientação. Mas sabemos que inúmeras vezes ela foi ignorada em diversos países. Portanto, ela é um ponto de partida e não um ponto de chegada. É preciso considerar que ainda está em construção e, como ressalta Bobbio, não temos como saber o que vai acontecer. Os direitos humanos tiveram um enorme ganho com essa declaração, mas seu futuro depende de ações políticas que visem seu aperfeiçoamento e, sobretudo, que visem a garantia desses direitos. E isso tem relação, mais uma vez eu falo, com a política. A declaração ela não pode apresentar-se como definitiva, porque os direitos dos homens emergem nas lutas que a humanidade trava por sua emancipação. Por exemplo, hoje temos os direitos relativos ao meio ambiente, as questões que não eram nem sequer imaginadas há 100 anos atrás. Temos direitos de primeira, segunda e terceira geração, como vimos com o Celso Laffer, mas hoje também a gente tem direito de quarta e de quinta geração. Os direitos de quarta geração, eles são relacionados à engenharia genética e estão relacionados à manipulação do patrimônio genético, que é um processo que pode colocar em risco a existência humana. Os direitos de quinta geração estão relacionados à evolução da cibernética e de tecnologias como a realidade virtual e a internet. Então são direitos novos que vão emergindo à medida que as transformações e as realidades vão mudando. Esses direitos não estavam presentes na Declaração de 1948, né? Mas hoje eles já existem. Então voltamos à questão, o que é preciso fazer para proteger os direitos já alcançados? Várias dificuldades se apresentam. Bom, concluímos que a questão dos direitos humanos e sua compreensão é algo complexo e existem muitas dificuldades para a realização desses direitos. Por exemplo, um direito instituído em favor de uma categoria de pessoas suprime o direito de outras categorias. Um dos aspectos positivos considerados por Bobbio é o reconhecimento dos direitos humanos, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. É particularmente nesse momento que a questão dos direitos humanos passa da esfera nacional para a esfera internacional e envolve todos os povos. E é assim que ele encerra a primeira parte de seu livro, salientando que é preciso ter o discernimento necessário entre a teoria e a prática, né? Sobretudo, é preciso entender que teoria e prática andam por caminhos diferentes e em velocidades diferentes. Nas palavras do próprio Bobbio, é preciso ter sempre presente essa distinção, a fim de não confundir dois planos que devem se manter bem distintos. Pode-se afirmar, em geral, que o desenvolvimento da teoria e da prática, mais da teoria do que da prática, dos direitos do homem, ocorreu a partir do final da Segunda Guerra, essencialmente em duas direções, na direção de sua universalização e naquela de sua multiplicação, né? Falemos de sua multiplicação. Nós temos hoje vários outros direitos, né, que foram se multiplicando. O direito da criança, direito do adolescente, do idoso, direito dos doentes, né, e dentre outros. São vários direitos, né. Gostaria de destacar também o processo a que se refere Bobbio sobre uma profunda transformação do direito das gentes, até que deixem de ser cidadãos de um Estado particular e se transformem em cidadãos do mundo, né? Seria muito interessante isso. Bom, pessoal, para encerrar, eu quero trazer uma questão aqui, uma questão que foi colocada ainda no século XX,
por Aldous Huxley. Ele é um autor do livro chamado Admirável Mundo Novo, que foi escrito em 1932. Huxley ele era inglês e faleceu em 63. Alguns anos antes de sua morte, em 18 de maio de 1958, em entrevista num programa estadunidense, Huxley deu uma entrevista que eu considero como profética, né? Ele afirmava, em 58, né, que é um período da Guerra Fria, de polarização ideológica entre comunismo e capitalismo, que o mundo viveria em uma ditadura, tá? E ele não se referia a uma ditadura comunista, né, que estava acontecendo naquele momento, por exemplo, na União Soviética. Na sua visão, existem duas forças que são capazes de tirar a liberdade das pessoas. Não é, segundo o autor, que exista nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo pessoas malvadas que queiram tirar a liberdade das pessoas. Isso ele afirmava lá em 58. O que existe são duas forças impessoais, embora sejam organizadas por pessoas, diria eu, que agem nesse sentido. E são relações importantes em nosso momento atual, 2019. Mas que o autor identificou lá em 1932. Naquela época, o autor salientou que essas forças impessoais pressionam as pessoas em direção de cada vez menos liberdade. São elas: superpopulação, embora não tão importante nos Estados Unidos naquele momento, em 58, mas já importante em países do terceiro mundo, né? Segundo, superorganização, tecnologia, organizações cada vez mais organizadas, desenvolvimento tecnológico. Dispositivos que são usados para propaganda ou para controlar as pessoas. Quando ele mencionou a propaganda, ele citou Hitler, né? E os dispositivos de que Hitler utilizava para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Os dispositivos não são mal em si, por exemplo, TV, rádio, internet, mas eles estão sendo e podem ser usados para distrair as pessoas. Ele fala principalmente da TV, lá em 1958, e de como a TV era usada para distrair, né, as pessoas. Inculcar ideias nas pessoas, tanto adultos como crianças. Segundo ele, as crianças são os consumidores do amanhã, ou os fanáticos do amanhã, né? A ditadura do futuro, né, será diferente. É aquilo que está lá no livro de George Orwell, né, o 1984. Nessa ditadura, os oprimidos estão felizes por serem oprimidos. O governante ou o opressor, né, busca o consenso através da aceitação daqueles que são governados, né? E tem também a questão da força e da importância da propaganda nas eleições. Lá naquele momento, ele fala das eleições nos Estados Unidos, mas a gente pode lembrar aqui de Lula e da Carta ao Povo Brasileiro lá em 2003, né? Naquele momento, ele só conseguiu vencer a eleição porque ele fez uma carta direcionada ao mercado, dizendo que ele não iria tocar em nenhum das questões tidas importantes por eles naquele momento, né? Somente assim que ele conseguiu a eleição lá naquele momento. Então, nós temos também novos dispositivos, né, que podem ser chamados de projeção subliminar ou mensagem subliminar. É uma forma de atuação da mídia, do marketing, né, que leva as pessoas, que persuade as pessoas a votar em um candidato no qual eles não saberiam que estavam sendo votados, né, que estavam sendo induzidos a votarem. Nesse caso, o autor ele está falando de uma nova forma de fazer comunicação, de fazer jornalismo ou marketing, né? A democracia, ela depende de que o eleitor, né, que é o cidadão, faça escolhas racionais e inteligentes. Fala-se da lavagem cerebral dos comunistas, que existiu lá na União Soviética, na China e em outros lugares, mas no mundo capitalista, do qual os Estados Unidos faz parte, e era onde ele estava naquele momento e falava sobre ele, também existe, né, essa lavagem cerebral, não como na Rússia ou na China, né? E a gente tem que ter consciência de que os dispositivos, eles não são maus em si, mas são instrumentos para se obter poder. E o poder, o controle, é algo que fascina o homem. A democracia, ela se baseia na
na premissa de que o poder é perigoso se ficar nas mãos de poucos por um grande espaço de tempo. E as constituições são uma forma de controle, são uma forma de limitar este poder. Como preservar a integridade e reafirmar o valor da pessoa humana, né? Acredito que seja uma questão de educação. Dessa forma, né, a educação ela se apresenta como um instrumento capaz de levar as pessoas a ter uma liberdade, né? Algo a se pensar seria a descentralização da sociedade. Com unidades menores, o voto de cada pessoa pode ter mais valor. Na verdade, as pessoas terão a sensação de maior participação. Isso devolve ao indivíduo um pouco do senso de poder sobre sua vida. Então, pessoal, por hoje é só, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né? A mensagem final, né? De que a gente pense um pouco nessa situação, na nossa situação atual, né? Na situação dos direitos humanos e de como que ele se apresenta hoje, de qual a percepção que a sociedade tem dos direitos humanos. Me parece que é muito mais por falta de conhecimento, né? Do que por falta por realmente não apreciar e não defender os direitos humanos, tá? Muito obrigada a todos e a gente vai se encontrar novamente lá no ambiente virtual. Um abraço.